Pai, eu quero agora apresentar teu filho em tua presença e pedir que o Senhor agora nos dê a palavra através dos lábios dele. Unja-o, dá autoridade, Senhor, porque nós damos liberdade a ele, em nome de Jesus. Amém. Você quer que eu leve lá para baixo? Pode tirar, por favor. Que o nome do Senhor seja glorificado. Bom, é um privilégio poder estar aqui, né? Há 7 anos, 6 anos e meio, mais ou menos, eu estive aqui no Brasil e eu estou voltando. E é um grande privilégio estar voltando hoje, vendo alguns amigos, né? Abraçando esses amigos, abraçando pessoas tão boas que me abençoaram há 6 anos atrás. Para mim é um grande privilégio. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram orando pelo nosso ministério, porque eu sei que nada daquilo que nós temos colhido hoje no Japão poderia ter acontecido sem a tua oração. Sem a tua verdadeira oração, sem a tua intercessão. Nós temos visto muita coisa acontecendo no Japão, temos visto um milagre acontecendo e, de fato, hoje, pela primeira vez, a Igreja Evangélica das Nações tem membros que estão engajados na obra, no trabalho missionário, na obra do Senhor Jesus Cristo naquela nação. Nós temos 2 cordas em Anjo, né? A corda edificação e a corda lugar de salvação, uma na cidade de Requinan e uma na cidade de Tiril, nas imediações de Anjo, porque no Japão uma cidade é dentro da outra. Mas eu não quero falar muito do trabalho do Japão, não. Eu quero simplesmente agradecer de todo o coração a tua oração, a tua intercessão e o teu envolvimento através das tuas doações, o teu envolvimento através do teu abraço, da tua mensagem, e hoje de um jeito mais pós-moderno, através da tua curtida. Quando você curte no Facebook alguma coisa nossa, vocês nos incentivam e é tremendo ver a Igreja do Brasil vibrando com o movimento missionário nas nações. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero profetizar já na Cabe Mais, essa unção de multiplicação, essa unção de extensão, que vocês possam abraçar junto com a Cabe Mais esse trabalho que se inicia. Eu quero profetizar um trabalho frutífero em nome de Jesus. Amém? Estou falando isso para Cabe Mais, porque agora eu fui abraçado pela Cabe Mais. Enquanto eu estou aqui no Japão, eu sou da Cabe Mais. Né, Cafu? Deus abençoe, em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Paulo, a missionária Beth, que em momentos difíceis do trabalho missionário, ali no Japão, estiveram não à nossa frente, mas estiveram do nosso lado. Eles ombrearam um dos momentos mais difíceis como igreja. Eles nos abraçaram no momento que nós mais precisávamos do abraço da Igreja Evangélica das Nações. Eles estenderam a mão no momento em que nós mais precisávamos de alguém estendendo a mão para a gente. Então o trabalho no Japão foi realmente impactado e abençoado pela presença de vocês ali. Quero agradecer de todo o coração. Amém, pastor? Deus abençoe. E você é o nosso referencial, não estou rasgando seda não. Quando eu crescer eu quero ser igual a você. Amém? Queridos, eu gostaria de abraçar também todos os pais. Quantos aqui são pais? Deixa eu ver. Feliz Dia dos Pais para todos aqui, em nome de Jesus. E uma unção de multiplicação sobre a sua vida. Quantos aqui têm mais de 3 filhos? Deixa eu ver. Ih, são poucos que têm mais de 3 filhos. Quantos aqui têm 3 filhos junto comigo? Deus abençoe, Deus sabe a tua dor. Deus conhece o teu sofrimento. Quantos aqui têm 2 filhos? Deixa eu ver. Oh Deus, abençoa com o 3º em nome de Jesus. Derrama, Deus. Oh Deus, não dá o 4º não. O 4º o pastor quer. Amém. Levanta a tua mão esquerda ao céu.
e ora junto comigo. Nós já oramos nesse momento, mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos e orasse junto comigo. Gostaria que você repetisse essa oração comigo. Faça a tua oração mais verdadeira dentro do teu coração, em nome de Jesus. Fale assim comigo: Senhor Jesus, me transporte para o ponto da revelação. Me transporte para o ponto onde eu possa descobrir mais da tua graça, mais do teu amor, mais da tua presença. Deus, me ajude a amar os meus irmãos que estão à minha volta. Muito obrigado pela vida de cada irmão, porque o Senhor nos deu o privilégio de juntos sermos um, e assim o mundo ver a tua glória através de nós, ver o teu Espírito através de nós. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Quantos fizeram essa oração com verdade? Amém? Então eu gostaria que você levantasse do teu lugar e abraçasse 2 ou 3 irmãos que estão à sua volta e abençoasse ele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? 2 ou 3. Eu sei que você já quer ir para o quarto, para o quinto. 2 ou 3, que nós estamos com o tempo estourado. 2 ou 3, amém, amém, amém. Glória a Deus por esse fervor. Obrigado, Jesus, pelo amor da tua igreja. Obrigado, Senhor, por cada irmão aqui. 2 ou 3. Oi? Amém, amém. Enquanto você se assenta, aqueles que já estão abraçando o quinto e o sexto, ainda está terminando os seus abraços. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3. O tema desta noite é construindo uma família saudável. E eu gosto muito do tema família, porque durante esses anos no Japão, eu consegui ver em Deus como é possível construir relacionamentos verdadeiros e como é possível em Deus nós transformarmos as nossas famílias. Eu quero trazer uma palavra de esperança para as famílias, eu quero trazer uma palavra de transformação para a tua casa. E isso eu peço que o Espírito Santo me conceda a graça, em nome de Jesus. Quando nós pensamos em uma família, eu gostaria que toda a conversa cessasse. Eu quero te ensinar como eu ensino no Japão. Eu quero que você tenha 2 direções nos seus olhos. Uma para mim e um olho na Bíblia. Então vamos comigo? Olho na Bíblia e olho em mim. Olho na Bíblia e olho em mim. Porque se você olhar para outro lado, você não vai prestar atenção e Deus talvez não vai levar você para o ponto de revelação que nós queremos. Amém? Então presta atenção na palavra de Deus. Toda vez que nós pensamos em construção, nós temos um material básico. Nós precisamos de cimento, nós precisamos de pedra, nós precisamos de água, nós precisamos de areia. É ou não é verdade? Esse é o material base para a construção de um edifício como esse. Eu tenho certeza que gastou muito cimento, muita pedra, muita areia. E quando nós falamos em família, nós temos que pensar em 2 aspectos. O aspecto logístico da família, que é a casa, o lar, o financeiro. Presta bem atenção nisso. Aspecto logístico. Você gasta muito tempo desenvolvendo o aspecto logístico. Você gasta muito tempo para construir uma casa. Você e eu, nós temos a tendência
de voltarmos os nossos corações para construirmos coisas e não construirmos aquele aspecto mais relacional. Então diga comigo, hoje eu quero aprender princípios que são usados para desenvolvermos relacionamento saudável. Eu quero falar sobre 3 princípios que eu encontro na vida de Eva e Adão. E nisso eu gostaria de convidar os irmãos para ler comigo, verso de número 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente. Digam comigo, descendente. Amém. Este te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, abra comigo o capítulo 4, verso de número 1. Coabitou, quantos abriram? Diga amém. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concedeu e deu à luz a Caim, digam Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, no verso de número 2, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Vamos ler agora o verso de número 6 e 7. Então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procedeste bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Diga comigo, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu gostaria de falar sobre o primeiro princípio para desenvolvermos bons relacionamentos. É entendermos, termos claro o plano de Deus para nossas vidas. Um dia eu estava no Japão e uma irmã virou para mim e falou assim, pastor, perguntaram para mim se eu acredito mesmo nesse papo de propósito de Deus na vida. E eu disse, como assim, irmã? Explica isso para mim. Me perguntaram se eu acredito que Deus tem um propósito para cada pessoa na vida. Deixa eu perguntar aqui para você, quantos aqui acreditam que Deus tem um propósito na sua vida? E quantos aqui trabalham pelo propósito de Deus? Amém. Aí essa minha irmã perguntou para mim, pastor, eu estou em dúvida, será que Deus tem um propósito na minha vida? E eu disse para ela assim, evidentemente Deus tem um propósito específico na tua vida, que não é igual ao do teu irmão que está do teu lado. Mas existe um propósito único para mim e para você. Amém? E a palavra de Deus diz que quando Deus criou o homem, Adão e Eva, colocou eles num jardim, eles tinham um propósito específico de ser a morada, ou de fazer a morada de Deus. Quantos se lembram disso? Nós, seres humanos, fomos a extensão da morada de Deus. Deus era tão bom aquilo que vivia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Deus fez o homem e a mulher. Quantos acreditam nisso? Amém? Só que quando nós olhamos para o verso de número 3, capítulo de número 3, verso de número 15, nós encontramos Deus sentenciando serpente e mulher. Presta bem atenção nisso, que isso é bem interessante. E diz assim a palavra da sentença de Deus contra a serpente e contra a mulher. Porém, o quê? Inimizade. Contra quem? Contra quem? Entre a tua descendência e o seu descendente. Note que o texto, o seu descendente, está no singular. Quantos estão acompanhando comigo? O seu descendente é o descendente da mulher. Presta bem atenção o que aconteceu na cabeça de Eva. Eu quero contar para você aquilo que estava na cabeça de Eva. A tal da serpente me enganou, me tirou do lugar seguro, que era o lugar de extensão da morada de Deus. Fez eu
e o meu marido nascer para fora, ou crescer e desenvolver para fora da vontade de Deus. E ela começou então, quando nascer um homem, quando nascer um varão, esse varão vai conseguir vencer a serpente, e esse varão vai colocar o pé sobre a cabeça da serpente, e eu entrarei de novo no lugar da onde Deus me fez. Quantos estão entendendo o que o pastor está dizendo? Presta bem atenção. Eva teve uma visão imediatista. Ela pensou que o descendente seria o primeiro filho, o primogênito, aquele que nascesse do relacionamento dela com Adão. Abra comigo no capítulo de número 4. Olha como é revelador esse capítulo. Verso de número 1. Coabitou o homem com Eva. Todo mundo sabe que essa palavra coabitou é dormiu. Teve um relacionamento. E nesse relacionamento nasceu um herdeiro, nasceu um filho. Quantos estão acompanhando comigo? E quando nasce esse herdeiro, a mulher fica feliz. E até, inclusive, aquele que está escrevendo o texto deixa bem claro a felicidade dessa mulher. E essa mulher diz assim: concebeu e deu à luz Caim. Então disse a mulher: adquiri um. Olha o pensamento de Eva. Eva achava que quando ela tivesse um varão, ela seria transportada de novo para o ponto da presença de Deus. Diga comigo, ponto da presença de Deus. Ponto da extensão da morada de Deus. Ela queria voltar a viver aquilo, tudo que ela vivia no Éden. E aí começou o início dos problemas. Porque esse capítulo vai falar de uma tragédia, e da primeira tragédia que aconteceu na história de uma família. Uma destruição. E eu quero dizer, queridos, que nós estamos vivendo uma onda de destruição dentro das nossas casas, e você tem assistido todos os dias. Eu tenho dito para a igreja lá em Ândio, eu tenho dito para a igreja em Nagarrama, eu tenho dito que as pessoas não têm problema com Cristo. Escute bem o que eu estou dizendo. As pessoas não têm problema com Cristo. As pessoas têm problema com o meu e com o teu cristianismo. Porque nós entendemos aquilo que nós queremos de Deus. Nós entendemos aquilo que nós achamos que é verdade. Se o pastor falou e eu não quero concordar, então eu vou achar um argumento, eu vou achar uma palavra contra o meu pastor. E isso traz um desgaste terrível para a igreja. E quando as pessoas olham para dentro da igreja, elas olham e veem um ministério dividido. É ou não é verdade? E por que o ministério fica dividido? Porque eu tenho um interesse, o pastor Paulo tem um interesse, e nós muitas vezes não unimos o nosso interesse de sermos a extensão da casa de Deus. Quantos estão entendendo o que o pastor está dizendo? Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus em João capítulo 8, verso de número 44, diz que o diabo é o pai da mentira. E quando eu entrei nessa igreja, eu tive uma percepção de que Deus quer derramar uma unção tremenda neste lugar. Uma unção transbordante, transbordando para a direita, transbordando para a esquerda, transbordando para a minha frente, para as tuas costas e para minhas costas, transbordando para todo lugar de Marília. Mas enquanto os nossos corações entender a mensagem de forma errada, Deus não vai trabalhar nas nossas vidas, e o Espírito Santo não vai trabalhar em nós, porque nós estamos mantendo uma vida de engano. Diga para a pessoa que está do teu lado: Satanás é o pai do engano. Quantos estão acompanhando o que o pastor está dizendo? Presta bem atenção, uma interpretação errada. Quando nós não temos um princípio claro, não entendemos a vontade de Deus para a nossa vida, nós não tomamos a decisão na direção correta. Quando eu estava no Japão, há 3 anos atrás, eu não sou muito bom de data, mas acho que é 3 anos atrás. Em 2011, é isso? 3 anos atrás? 2011? Sou horrível de data. Em 2011, o Japão foi sacudido por uma tsunami.
aquela tsunami veio sacudir os meus alicerces de vida. Eu olhei para minha esposa e falei assim, minha querida esposa, eu quero que você volte com o nosso filho para o Brasil. Você e o Joshua vai voltar para o Brasil. Eu vou ficar aqui. Eu fiquei 2 meses parado. Para quem já morou no Japão sabe que 2 meses parado é muito tempo. E é muito dinheiro que você tem que abrir mão para se manter no Japão. Porque se você não trabalha, você não ganha. E eu fiquei 2 meses para 3 meses parado. E ela olhou para mim e falou assim, Cássio, se você não for embora, eu também não vou. Eu fico contigo, independente das dificuldades. Eu estou com você. Quantos podem dar glória a Deus? E eu olhei para ela, mas você está certa disso, irmã? Você está certa disso? O Japão foi abalado. Nós estamos correndo o risco disso tudo aqui explodir. Uma onda de contaminação pode vir sobre nós. E você vai ficar aqui comigo? Ela falou assim, eu vou ficar com você. Porque se o nosso Deus não tem poder para nos fazer viver neste lugar, nós morreremos e iremos para a glória. Quantos podem dar glória a Deus? Quando nós não entendemos o plano de Deus, querido, nós não sabemos para onde ir. E aí nós começamos a trabalhar com os nossos esforços. Aí você começa a trabalhar com o teu esforço para dar certo a tua casa. Porque você não entendeu o que Deus deseja para a tua vida. Muitas vezes você não entendeu o plano de Deus. Aí você fala, o pastor fala, irmãos, nós temos que dedicar o nosso coração no nosso TSD. E você muitas vezes está assim, para que TSD? Irmãos, nós temos que ir na corda para descobrir o plano de Deus. Aí você fala assim, para que corda? Deixa eu falar uma coisa para você. Para entender o plano de Deus. Porque Satanás é o pai do engano. Quando nós entendemos o plano de Deus, nós tomamos a decisão na direção correta. O segundo princípio, tomar a decisão na direção correta. Quando Deus abalou o Japão, ou quando aquela tsunami abalou o Japão, Deus olhou para mim e falou assim, filho, presta bem atenção, queridos, olho em mim agora. Ele disse assim para mim, filho, eu quero que você feche as etapas da tua vida. Eu falei, Deus, eu não estou entendendo. Não, feche as etapas da tua vida, porque um dia você foi comissionado para o Paraguai. Acho que eu nem falei isso, pastor, né? E ele falou assim, eu falei assim, é verdade, eu fui no Paraguai. E eu achava que aquele trabalho do Paraguai, por eu ter participado do trabalho do Paraguai, ter tido o privilégio de ter trazido o pastor Felipe Neri, ter tido o privilégio de ter discipulado o pastor Felipe Neri, eu achava que aquele trabalho já era tudo o que Deus podia ter feito na minha vida. Deus olhou para mim e falou assim, filho, feche a etapa do Paraguai na tua vida, porque agora você não está mais no Paraguai, você está no Japão. E aí foi aonde eu entendi o propósito de Deus, entendi a direção de Deus, e nós falamos assim, eu e minha esposa, vamos buscar a presença de Deus, para que essa nação seja impactada. O que eu quero dizer com isso? Família, pais, mães, filhos, entendam o propósito de Deus para a tua casa. Dedique tempo para o propósito de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos maridos compraram um livro para pelo menos tentar entender aquilo que Deus quer para o relacionamento conjugal nesse último ano? Você está vendo? Deixa eu ver. Não, levanta a mão. Pouquíssimos homens. Você está vendo como que nós investimos pouco naquilo que é mais importante? Quantas mulheres aqui nos últimos anos procuraram comprar um livro para melhorar como esposa? Deixa eu ver, tem mais mulher do que homem. Glória a Deus pelas suas vidas. Mas você vê como a gente dedica pouco tempo para entendermos o relacionamento conjugal que nós precisamos construir? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui juntou muito dinheiro para comprar uma casa? Vai, levanta a mão. Quantos aqui trabalhou muito tempo para comprar uma televisão nova? Quantos aqui dedicou tempo para trocar de carro?
Veja como que nós estamos focalizados e entendendo a direção errada. Nós construímos casas para vivermos dentro das casas, mas os nossos lares estão destruídos porque não entendemos o que Deus quer para os nossos lares. Quantos pais aqui dedicam tempo para os filhos? Quantas mães dedicam tempo para os filhos? Quantos aqui oram pelos seus filhos? Já estamos começando bem. Amém, igreja? Então, quando nós entendemos o propósito de Deus, nós tomamos a direção certa. Eva tomou a direção errada. Verso de número 1. Capítulo de número 4. Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Agora eu vou voltar para o lugar da extensão da glória de Deus. O meu filho, o meu único filho, vai vencer a serpente e eu vou ser transportado para dentro do Éden. Eu não preciso de Deus, eu preciso do meu filho, do descendente. Só que não era o descendente, não era um filho direto de Eva. Não era o primeiro filho de Eva, o descendente que iria lutar contra a serpente. Era Jesus, e não tinha sido revelado aquele que venceria a serpente. Mas Eva tinha entendido que o filho dela, o mais velho, seria aquele que levaria ela de novo para o Éden. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque no verso de número 2, olha bem para o verso de número 2. Depois deu a luz a Abel. O que Eva diz quando dá a luz ao segundo filho? Não diz nada. Por que ela não diz nada? Opa, era o primeiro. Não é o segundo. É o descendente. Quando nós entendemos mal a palavra de Deus, nós temos a tendência de criarmos os nossos próprios caminhos. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu estou aqui, na frente dessa igreja. Não é porque eu sou alguma coisa. É porque eu tenho procurado depender da graça de Deus todos os dias. É porque eu tenho tentado viver a minha vida para a glória de Deus todos os dias. Quando eu faço o que faço lá no Japão, é porque eu tenho renunciado à minha própria vontade todos os dias. É porque eu tenho olhado e tenho dito, eu tenho um propósito de Deus neste lugar. E eu quero viver o propósito de Deus neste lugar. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você tentar com o teu braço, enquanto você tentar com a tua retórica, enquanto você tentar com a tua força, Deus não vai trabalhar por você, porque você está dizendo para Deus, eu consigo. Quantos estão entendendo o que o pastor está dizendo? Aí, querido, o terceiro princípio necessário para construirmos uma família saudável, trabalhar em equipe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você viu o nome de Adão nessa história toda? Quantas vezes? Onde estava Adão? Adão não estava. Adão não participava da direção da família. Adão era a antessíntese daquilo que Deus deseja para nós. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Adão não é referencial. Adão é referencial de desejo próprio. Agora olha para mim. O teu referencial, pai, é Jesus. O teu referencial, mãe, é Jesus. Porque quando você olha para Jesus e você fala, eu quero ser aquilo que Jesus é, você começa a viver para a pessoa que está do teu lado. Você começa a olhar a tua esposa e dizer, eu quero te servir. Você começa a olhar o teu filho e dizer, eu quero te ajudar a sair do teu problema, filho. Quantos estão entendendo o que o pastor está dizendo? Porque Jesus se preocupa com aqueles que dão trabalho. Eu tenho um filho que dá trabalho pra caramba. Ele é uma bênção na minha vida. Amém? Eu tenho 3 filhos que são bênçãos. Mas um
Eu e minha esposa, em um determinado tempo da vida dele, nós olhamos um para o outro e dissemos assim: o que nós podemos fazer para ajudar o nosso filho? O nosso filho está sofrendo. Nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar o nosso filho. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Adão é omisso. Adão não dá direção para a esposa. Adão permite que a esposa entenda aquilo que ela quer. Adão não se envolve nos problemas da casa e não chama a responsabilidade para si. Será que nós temos muitos Adãos na nossa sociedade hoje? Quantos entendem o que o pastor está dizendo? Quantos estão ligados nisso? Deixa eu falar uma coisa que chamou a minha atenção. Jesus é a nossa referência. Ele é o caminho para nós alcançarmos a graça de Deus. Ele é o caminho para que as nossas famílias sejam estruturadas e sejam saudáveis em Cristo Jesus, ou nele. Amém, igreja? E assim, meu irmão e minha irmã, nós vamos viver algo que você nunca viveu antes. E a sociedade vai olhar e dizer: eu preciso disso que essa pessoa está vivendo, porque sem isso eu não vou conseguir construir uma família saudável. Enquanto, querido, você tentar com a tua força, enquanto, querido, você tentar insistir em tomar a decisão no teu coração, talvez você nunca vai alcançar aquilo que Deus deseja para a sua vida. Quantos estão entendendo o que o pastor está dizendo? Eu quero que você baixe sua cabeça. Posso orar, pastor? Posso orar? Eu gostaria que você refletisse alguns minutos. Eu não estou pregando aqui, querido, para te acusar. Mas eu quero que você olhe para aquilo que Deus deseja na tua vida. Para que você entenda o propósito de Deus. Para que você possa desfrutar do ambiente da morada de Deus, através do Espírito Santo. Nesses últimos anos, eu tenho descoberto que eu, sem Jesus, não sou nada. Eu tenho descoberto que eu, sem Jesus, não sou ninguém. Eu tenho descoberto que se o Espírito de Deus habita em mim, eu amo as pessoas que estão à minha volta. Eu respeito a minha esposa, respeito os meus filhos e amo como Jesus amou. Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Você tem amado sua esposa, seus filhos como Jesus ama? Você tem amado o seu marido como Jesus ama? Você tem olhado com o olhar de Jesus? Se você não tem conseguido desfrutar disso, eu gostaria de te convidar a orar comigo e pedir para Deus te ajudar, na graça de Deus, a viver algo que Deus deseja para a tua vida. Porque o Senhor tem isso para você. Quero que você ore dentro do teu coração. Você ore assim comigo: Senhor Jesus, eu quero ter o entendimento claro da tua palavra. Eu quero dedicar o meu coração no entendimento da tua palavra, na direção do Senhor para a minha vida. E quero viver o melhor de Deus para a minha vida, em nome de Jesus, para a minha casa, para a minha família, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pastor Paulo. Quantos foram abençoados essa noite? Digam amém.
Você pode ficar em pé? Irmão, não vai acontecer nada de maravilhoso do lado de fora, se não acontecer primeiro do lado de dentro. Nunca esqueça disso.